Boa tarde. Nossa equipe é formada por Caiane Miguel e Ming Freiberger. Hoje, iremos falar sobre o Terreiro de Oxumaré e suas intervenções de 2017. Como conteúdo programado nesta apresentação, temos contexto urbano e inserção do entorno, análise compositiva, compatibilização de técnicas e materiais, aspectos bioclimáticos locais, adequação do programa de necessidades e classificação da intervenção. Bom, começando pela análise de contexto e inserção, o Terreiro de Oxumaré ele está localizado em Salvador, no bairro Federação. Esse bairro ele se caracteriza por ser uma área bastante urbanizada, com um alto nível de adensamento, presença de universidades, comércios e também um fluxo urbano bem intenso. Então, num primeiro olhar, a gente pode imaginar que o terreiro está totalmente inserido nessa lógica mais urbana e consolidada, mas o que chama atenção mesmo no projeto é justamente o contrário disso. Mesmo estando no contexto urbano mais denso, o terreiro ele se mantém muito forte com elementos naturais. Existe uma presença significativa de vegetação, principalmente associada à mata escura, e isso cria uma espécie de contraste com o entorno imediato. Ou seja, enquanto o bairro ao redor é bastante consolidado, o terreiro preserva características mais orgânicas e naturais. Além disso, a implantação respeita muito a topografia, já que o terreiro está em uma área de encosta. Então, ao invés de modificar drasticamente o relevo, o conjunto se adapta a ele, criando uma ocupação em diferentes níveis. E outro ponto importante é que o entorno imediato é predominantemente residencial, com edificações de 2 pavimentos, e isso faz com que exista uma certa compatibilidade de escala entre o terreiro e o bairro. Partindo agora para a análise compositiva, a relação entre a pré-existência e as novas intervenções é um dos pontos mais importantes deste projeto. As construções originais, principalmente do barracão, são preservadas e valorizadas, e isso acontece não só na manutenção física, mas também na forma como ela continua sendo elemento de maior destaque no conjunto. Um exemplo claro disso é o uso das cores. As edificações existentes permanecem com o branco e azul, que já fazem parte da identidade do terreiro. Enquanto isso, as novas construções adotam uma linguagem diferente. Elas utilizam tons mais terrosos, como o ocre e o vermelho. E isso não é só uma escolha estética, mas uma estratégia de projeto, porque dessa forma o novo não compete visualmente com o antigo, ele se integra e ao mesmo tempo se diferencia. Outro aspecto fundamental é a organização do conjunto em diferentes níveis. Essa organização acompanha a própria topografia do terreno, o que reforça a ideia de adaptação ao local. Na parte superior estão os espaços mais privados, ligados ao uso sacerdotal. No nível intermediário está o núcleo histórico, com o barracão e os espaços coletivos, e na parte inferior aparecem as novas inserções, com um caráter mais institucional e cultural, como, por exemplo, o memorial, espaços de apoio e áreas voltadas ao público. Então, essa divisão não é só funcional, ela também cria uma hierarquia dentro do projeto, onde cada nível tem um tipo de uso, um grau de acesso e até um significado diferente. E isso reforça tanto a organização espacial quanto a dimensão simbólica do terreiro. Agora, tratando-se da compatibilização de materiais, para a decisão projetual e material do terreiro, os simbolismos que rodeiam a figura de Oxumaré guiou os projetistas com o seguinte: paleta de cores mais terrosa, como amarelo ocre e vermelho óxido de ferro, resultando no reboco dos novos blocos, os quais contrastam com o branco leite de cal das casas de santo atuais. A terra batida, na Praça de Exu, os caminhos com pedregulhos e a figura da serpente na forma da escada e dos cobogós. Quanto aos aspectos bioclimáticos, o local é caracterizado por um clima úmido, quente e estável durante o ano, necessitando de ventilação cruzada. Sendo assim, os projetistas utilizaram dos cobogós supracitados para incentivar a circulação do vento leste, favorecendo o conforto térmico. Já sobre o programa de necessidades identificado pelo Brasil Arquitetura, foram necessárias várias adequações, buscando harmonia e respeito com a história e valor espiritual do local, mantendo sua vegetação e trazendo acessibilidade ao espaço.
Sendo comer ao candomblé um ato sagrado, as cozinhas do edifício sacerdotal e barracão necessitavam manter as 4 funções prévias dos espaços, dividindo orixás, iniciantes e não iniciados de forma justa. Com base nessas características, a intervenção ela pode ser classificada como continuidade contextual. Isso porque o projeto ele não adota uma postura de contraste, ou seja, ele não tenta se impor como algo totalmente diferente, mas também não segue uma lógica de reprodução do antigo. Ele não copia formas, não imita estilos. O que ele faz é reinterpretar elementos existentes, como materiais, cores, proporções e até formas de ocupação do terreiro, e a partir disso, ele constrói uma arquitetura contemporânea que consegue dialogar com o conjunto original. Então existe um equilíbrio entre diferença e continuidade. De forma geral, o projeto ele demonstra uma abordagem bastante sensível, porque ele entende o patrimônio não como algo fixo, mas como algo que pode continuar se transformando, sem perder a sua identidade. E isso parece tanto na forma de implantação quanto nas escolhas dos materiais e na relação entre o antigo e o novo. Então, por fim, é um projeto que consegue equilibrar permanência e mudança de forma bem consistente. Essas são nossas referências e nós agradecemos a atenção.